Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí galera. É isso aí pessoal, bom, no episódio de hoje, no nosso 32º episódio, galera, chegamos ao nosso, já passamos da casa aí dos 30. No episódio de hoje nós vamos falar da final da UEFA Euro de 2020, como todos vocês sabem. Foi disputada nesse ano por conta da pandemia do coronavírus. Foi disputada entre Itália e Inglaterra, onde a Itália se sagrou bicampeã europeia, derrotando a Inglaterra nos pênaltis. E que pênalti, meus amigos? Nós vamos discutir isso. E além disso, galera, além de falar de todos os aspectos dessa final, de todo o jogo de maneira geral, analisando lance por lance, nós também aguardamos uma pequena parcela aqui desse episódio para falar um pouco desse fato importante, que é a chegada do Renato Gaúcho ao Flamengo. Tô doido aí para escutar a análise do Pablo Faria e quais são as opiniões do Pablo Faria sobre isso. Antes de nós entrarmos a fundo aqui na final, destrincharmos como é que foi o jogo, analisando lance por lance, eu vou falar aqui a premiação que foi feita da UEFA Euro, aqui do OneFootball, né? Em relação aos ganhadores aqui, os melhores jogadores e ganhadores aqui dos prêmios da UEFA Euro. Bom, o melhor treinador é o Mancini. Depois a gente vai discutir se é justo ou não. Eu tô de acordo com grande parte dessa lista do OneFootball aqui. Alguns jogadores aqui eu acho que não. O Mancini, melhor treinador, eu acho que quem discordar disso não viu a UEFA Euro, porque ele dirigiu o melhor time e acabou se sagrando campeão, que foi a Itália. Melhor goleiro, Donnarumma, disparado, se demonstrando aí um goleiro absurdo, excelente. Provavelmente vai se transferir para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. O Paris Saint-Germain com o timaço. Melhor... Tá certo já, cara. Vai se tá certo já, né? Tá certo já, então vai ser um timaço. Finalmente, o Paris Saint-Germain com um goleiro decente. Melhor zagueiro, Chiellini. Aí a gente já começa a entrar na parte que eu não concordo muito. Beleza, Chiellini foi importante. Aquele zagueiro vigoroso e tal, mas eu acho que até o Bonucci jogou melhor que ele. Até fez gol importante contra a Inglaterra e tal. Até eu acho que o Chiellini melhor. O Chiellini é um excelente zagueiro, mas eu acho que o Bonucci foi mais importante para ele. Agora, meio-campo é um absurdo dar esse meio-campo pro Verratti. Só foi porque a Itália foi campeão, porque disparado, mesmo a França tendo sido eliminada da UEFA Euro, o melhor meio-campo tinha que ser o Pogba, porque o Pogba destruiu, principalmente nos jogos que a França não jogou nada, que deixou muito a desejar, e o Pogba destruindo, jogando muita bola. Bom, melhor atacante, Schick, Patrick Schick, da República Tcheca. Concordo, há controvérsias, mas não vi também muita distância assim, dele para outros jogadores. Jogou bem, principalmente na partida contra a Holanda. Ele jogou muita bola, jogador atacante da República Tcheca aí, que atualmente defende o Bayer Leverkusen, com passagem pela Roma também. Melhor meme, digamos assim, que são categorias assim, humorísticas, podemos dizer assim, bem legais de se acompanhar. Melhor meme, aquele torcedor da Suíça que ficou bastante conhecido por um momento ele tá triste, outro momento feliz e outro momento tá gritando com o time. Foi bem legal, emblemático esse momento. Melhor ator, Pablo, Ciro Immobile. Quem viu, melhor ator, ou seria o Sterling? Não sabemos, porque o Sterling também gosta de mergulhar, Dinamarca que o diga. Então, eu concordo com essa categoria. Melhor ator é o Immobile, porque o Immobile a gente viu principalmente naquele jogo contra a Bélgica, que ele deu uma olhadinha pro lado, deu uma olhadinha pro outro lado, se curou instantaneamente e foi comemorar o gol com a galera. Então... gol que cura lesão, tá ligado? Gol que cura lesão, gol milagroso. E por último, Pablo, também a gente vai entrar em mais detalhes, melhor jogador jovem é o Pedri, do Barcelona, né, e da seleção espanhola. Concordo, o Pedri se destacou bem, eu acho que como principal promessa aí dessa UEFA Euro e dessa geração da Espanha. Para nós abrirmos os trabalhos aqui, e já, além de debater essa lista aqui, e também abrindo com a primeira pergunta para a gente poder debater sobre esse título da Itália e esse jogo em si, entre Itália e Inglaterra da final da Euro, a Itália, Pablo, foi realmente o melhor time do campeonato? Foi um título justo a Itália ter conquistado esse bicampeonato da UEFA Euro? Ou a Inglaterra deixou a desejar? Foi um título justo, porque a Itália foi a que apresentou o melhor futebol na Eurocopa. Disparado, se a gente for ver desde a fase de grupos até a final, foi a Itália que teve a melhor consistência. Realmente venceu a melhor equipe, porque é a equipe que chutava mais, é a equipe, não sei se foi a que fez mais gol, é a equipe que partia mais para frente
e é a equipe que sempre procurou vencer, cara. Então foi muito merecido essa vitória da Itália. E como a gente já tinha falado, a Itália era uma seleção que, assim, tava sem pressão nenhuma, tá ligado? Exatamente, sem pressão nenhuma. Então a Itália podia fazer o que ela quisesse, foi o que ela fez. Botou o time pra frente, não quis ficar segurando jogo e tal. E em questão da final, em específico, assim, a Inglaterra, obviamente, mereceu estar na final, né? Porque chegou lá. Só que o futebol da Inglaterra, meu Deus do céu. O técnico da Inglaterra, meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Se a gente for comparar aí jogador por jogador, a Inglaterra tem muito mais jogadores bons do que a Itália. A Itália ainda tem jogadores ali ainda se firmando, já tem outros jogadores que são mais velhos e tal, que eles estão fazendo essa mesclagem, né? De jogadores mais antigos com a nova geração e tal, para poder dar mais rodagem e formar uma geração nova aí de jogadores italianos. E na Inglaterra, os jogadores jovens que a Inglaterra tem, os jogadores que já estão na média ali da idade, são jogadores muito bons, é uma geração muito boa. E começou a vencer o jogo aos 2 minutos com 1-0 com um gol do Luke Shaw e assim, entregou a bola para a Itália, tudo que a Itália queria, ter a bola no pé. Pra ter uma ideia, a Itália trocou 820 passes, cara. E a Inglaterra 426, tá ligado? Porque a Itália também ficou caracterizada nessa Eurocopa por um time que gostava de jogar com a bola, né? Sim, cara, foi praticamente metade. Então, eu até botei lá no meu Twitter que quando você abdica da bola, segura o jogo, quando sua tática é segurar o jogo, você merecidamente merece, é até redundante falar isso, merecidamente merece perder o jogo, cara. Porque você tá dando a bola pro adversário poder fazer o gol. Aí, pô, quando você é um time, você faz isso, geralmente você é uma equipe fraca. Mas quando você é uma equipe forte, você tá jogando contra uma equipe fraca, e você sabe que essa equipe fraca, apesar de ter as chances, não vai ter a qualidade suficiente para ser alguma ameaça para você. Essa é a grande tática do Mourinho. Monta equipes muito boas, ele faz o gol, tem a bola, e a equipe adversária não tem qualidade suficiente para poder ser alguma ameaça para ele. Só que a gente tá falando de seleção, irmão. A gente tá falando da Itália, tá ligado? A melhor seleção na Eurocopa até então. Então, tipo assim, foi uma tática completamente ridícula, horrorosa, covarde. E no final lá, quando a Inglaterra perdeu, foi mais que merecido. Porque eles abdicaram do jogo em prol dessa tática de futebol retrancado. Como é que se diz? Não, é um futebol assim que preza pela defesa, né? Acho que é. Enfim, eles prezaram por esse futebol, por essa tática. E o gênio do Southgate, eu acho que ele não assistiu a final da Euroliga, da Europa Liga. Eu acho que ele não assistiu essa final. Fez a mesma tática do Solskjaer. Na prorrogação, ele prezou ali para botar os batedores de pênalti para tentar ganhar o jogo nos pênaltis. E se ferrou, merecidamente. Eu ri, comemorei aí, parabéns Itália. E é isso. É complicado, porque foram assim, decisões duvidosas, falando, depois o Enzo não faltou da Itália, a gente vai falar mais da Itália, que foi campeã, mas também, como nós estamos analisando de maneira geral o jogo, cabe falar das duas seleções. Nesse primeiro momento nós vamos dividir, mas depois nós entramos falando uma de cada vez, é claro, com mais detalhes. Mas aproveitando que você deu um gancho aí do Southgate da Inglaterra, foram decisões duvidosas. A Inglaterra já começou errado a Eurocopa com inteiro Southgate, porque acharam que fez um belo trabalho, beleza. Chegou na semifinal da Copa do Mundo, acabou perdendo para a Croácia na prorrogação. Deram continuidade, beleza, mas agora eu vi matérias recentes falando que o Southgate parece, até a gente vai debater aqui, que o Southgate falando que projeta a Inglaterra para fazer uma boa Copa do Mundo. Eu acho que ele já tinha que sair agora, porque a Inglaterra não vai ganhar nada com esse treinador, é muito difícil, as decisões que ele demonstra, assim, é um treinador ruim para a Inglaterra, porque pode falar assim pra gente, mas vocês não são treinadores, quem são vocês para falar? A gente tá falando óbvio, é só fazer o óbvio,
que a Inglaterra vai conseguir jogar o mínimo possível, e o Southgate não consegue chegar a isso, não consegue fazer isso. Ele, Solskjaer, são os treinadores que adotam táticas assim de entrega a bola para o adversário, consegue fazer 1-0, entrega a bola para o adversário, vai se defender, buscando sempre 1-0, e não joga, jogando sempre pelo resultado, não jogam um futebol ofensivo. Quando tentam propor um futebol ofensivo, eles veem que eles conseguem com que o time faça bastante gols e até mesmo ser melhores do que o adversário por conta do time que eles têm em mãos, por conta do Manchester United ser um timaço, traçando paralelo, né? E principalmente a Inglaterra, que tem uma geração aí, uma das melhores gerações aí de todos os tempos, digamos assim, jogadores jovens muito bons, como lá o Saka, Sterling, Rashford, Sancho, e essa galera toda, principalmente Sancho e Rashford, começando no banco, quase não entraram, e essa decisão duvidosa do Southgate. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, a partir da prorrogação, ele coloca o Rashford e o Sancho frios na partida, não deixaram nem os caras assim substituir pelo menos no segundo tempo da prorrogação, que eles iam adquirindo ali o ritmo de jogo da partida e entrando na partida, se aquecendo e tal, o que quer que seja. Aí faltando 2 minutos para acabar a partida, o segundo tempo da prorrogação, ele colocou os caras e, claro, os caras entraram frios, não estão lá no clima da partida, lá que a partida estava quente, uma boa disputa na prorrogação entre a Itália e a Inglaterra, e foram lá, acabaram perdendo um pênalti. A gente sabe que o Rashford e o Sancho não tiveram muita culpa. O Sancho até, sim, porque bateu um pênalti horroroso. O Rashford bateu até bem, mas tirar a bola do Donnarumma a gente sabe que é difícil, tanto que bateu para fora. Então é complicado essas decisões do Southgate. Eu acho que a perda do título por parte da Inglaterra passa muito pelo treinador. Eu acho que é o principal culpado da Inglaterra não ter conquistado esse título, porque a Inglaterra tinha tudo para conquistar o título. Se você for pegar a Inglaterra jogador por jogador e o elenco, você vai ver que a Inglaterra, em questão de time não, em padrão de jogo, porque a Itália foi o disparado melhor time dessa competição, dessa Euro, amplamente superou em termos de padrão de jogo, futebol jogado com a bola, até mesmo as ideias do Mancini, foi amplamente superior à Itália e muito melhor do que a Inglaterra, em todos os aspectos, grandes aspectos, mas em relação a elenco, jogadores, jogador por jogador, você vai ver que a Inglaterra tem jogadores assim, muito assim, em larga escala. É um elenco farto, vasto, que a Inglaterra tem. Você tem jogadores em quase todas as posições e craques, assim como Harry Kane, um excelente matador, que a Itália já não tem. A Inglaterra, além de podendo ter um conjunto, se Southgate conseguisse montar um conjunto, assim, minimamente, um time coletivo, ele ainda teria um craque lá na frente, que era o Harry Kane. Ali, com a capacidade da liderança que ele tem, distribuindo as bolas, fazendo seus gols, e sai o Harry Kane, entra um Rashford, aí tem o Saka lá, garoto, ou seja, a galera nova da Inglaterra, tem o Phil Foden, a galera nova da Inglaterra subindo também, essa geração das melhores gerações aí, Grealish também, que jogou bem essa Eurocopa, principalmente lá a partir da partida contra a Alemanha. Então, enfim, essa derrota da Inglaterra passa muito por parte do treinador, e a Itália realmente foi o melhor time, foi um título justíssimo, porque notadamente foi o time que jogou o melhor futebol, e nós vimos isso no jogo contra a Bélgica, e agora principalmente no jogo contra a Inglaterra, que a Itália mostrou capacidade de reação, principalmente quando estava jogando com a bola, que a Itália propondo futebol ofensivo. Emerson jogou muita bola, Emerson Royal lá, que é o brasileiro, né, italiano. O Jorginho também, depois nós até vamos entrar nos melhores jogadores da Itália, quem foram os melhores nomes, apesar da Itália ser um time muito coletivo. Jorginho jogando muita bola, Donnarumma, o Emerson entrou bem após a lesão lá do Spinazzola. Então a Itália, em termos de time coletivo, de padrão assim de jogo, a Itália estava muito fechadinha, e foi como você falou, Pablo, frisando bem que a Itália estava sem pressão nenhuma, e após o vexame lá de não ter disputado a última Copa do Mundo, foi merecidíssimo esse título da UEFA Euro, e eu acredito que vem fortíssima. A gente sabe que até lá, até a Copa do Mundo, muitas coisas podem acontecer, ainda vai ter mais rodadas das eliminatórias aí, mas a Itália vem fortíssima, é uma das sérias candidatas à conquista da Copa do Mundo, porque esse título da UEFA Euro deixou esse time da Itália assim voltando a figurar entre as grandes seleções mundiais. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que, cara, foi um castigo, né? Exatamente. A Inglaterra ter perdido foi um castigo. Pablo, lembrei a palavra, futebol reativo, cara. Reativo, né? Retroativo, não. Retroativo não, é reativo. A Inglaterra foi um castigo
porque eles fizeram 1-0, eles foram melhor no primeiro tempo. No primeiro tempo, eles conseguiram bloquear a Itália em qualquer coisa que a Itália tentasse fazer. O primeiro tempo foi da Inglaterra. Foi da Inglaterra. Só que o segundo tempo da Itália foi tão superior, mano. Sim. Mas tão superior. A prorrogação também foi tão superior que assim, a Inglaterra não deu nem pro café, tá ligado? Ficou no chinelo ali. E é isso, cara. E voltando aqui, a gente já falou isso também, que historicamente treinadores de seleções não são os melhores treinadores que as seleções poderiam ter. O Southgate, antes da Inglaterra, ele só treinou o Middlesbrough, tá ligado? Só isso. O cara treinou o Middlesbrough e foi chamado para ser técnico da Inglaterra, é isso? Não, assim, a carreira dele é mais ou menos assim, ele treinou o Middlesbrough, que foi, tipo, um clube, assim, de segunda divisão, a Championship lá que disputa. Nem ganhou, pra dizer. Nem ganhou. Aí ele foi chamado para ser técnico lá do Sub-20, Sub-16, se eu não me engano, aí depois ele foi chamado para assumir a seleção principal. Um absurdo isso. Sim, sim, exatamente. Assim, não que o Brasil seja algum exemplo, mas pelo menos o Brasil tenta pegar o melhor técnico brasileiro exatamente. Pra seleção. Mas, pô, eles só escolheram o Southgate, porque o cara trabalhou no Middlesbrough e depois trabalhou nas divisões de base da Inglaterra, só por isso. Mas o cara, ele não é bom. A gente tá vendo isso daí. Ele não é bom. Ele conseguiu chegar lá na semifinal da Copa, beleza, tá, tranquilo, mas é isso, cara. A Inglaterra com ele não tem tantas esperanças assim que vai vencer a Copa do Mundo, não. Não vai, mano. Era pra ter vencido essa Eurocopa aqui. Entregou o jogo pra Itália, deu de presente praticamente, porque abdicou do jogo. Quando você abdica do jogo, você tem sérias chances aí de acontecer o que aconteceu. A Itália empatou e foi numa jogada de bola parada, diga-se de passagem, não foi nem de bola rolando, então foi o maior castigo ainda, porque bola parada é erro. É erro de alguém, porque alguém errou mesmo. A bola pipocou na área lá, sobrou pro cara. E o cara foi lá e fez o gol, tá ligado? E foi um gol assim. E foi bem feito, porque você tem uma seleção muito boa, você abdica da bola pra deixar a Itália jogar. A Itália jogou e a Itália ganhou, mano. E eles ainda tiveram a chance, porque o Jorginho perdeu o pênalti. Se o Saka fizesse aquele pênalti lá, ia para as alternadas, só que aí foi muito peso ali nos ombros. Não, exatamente. Até aproveitando esse gancho, desculpa te cortar, Pablo, eu acho que além dessas decisões dele de ter colocado o Sancho e o Rashford, beleza, jogadores entre aspas, assim, apesar de serem garotos, experientes para bater o pênalti, os dois perderam, não tinha que ter colocado o Saka, cara, porque um Sterling, um Grealish, apesar de o Grealish não ter o hábito de bater pênalti nem no Aston Villa, por que esses caras não assumiram a responsabilidade, botaram a bola embaixo do braço e assumiram a responsabilidade de bater um pênalti? Verdade. Entendeu? Tem muito disso também. Tipo assim, o Sterling, a gente sabe o histórico dele no Manchester City. Sim. Tanto é que o Guardiola até hoje não tem um batedor de pênalti lá fixo, que é o cara que bate pênalti mesmo. Então a gente já sabe do histórico do Sterling. Agora o Grealish pode ser que ele seja um mau batedor, mas o cara é o líder do Aston Villa e é um dos líderes aí desse elenco da Inglaterra. Então, assim, dane-se você não bate pênalti, irmão. Aqui você vai ter que chamar a responsabilidade, tá ligado? Isso aí. Exatamente. O Saka ali deixou a responsabilidade por um moleque de 18 anos ali, por um moleque de 18 anos resolver. Exatamente. Imagina agora a pressão na cabeça do garoto, entendeu? Por ter perdido o pênalti. Se ele não tiver um acompanhamento assim, um gerenciamento certo da carreira dele, a carreira dele pode até desandar, porque ele mostrou nessa Eurocopa que é um jogador promissor, jogador do Arsenal aí. Então vai por culpa do treinador também, entendeu? Até mesmo por conta dividindo com os jogadores, o Sterling aí, que foi um dos melhores jogadores da Inglaterra na competição. Então, então você vê que dentro do próprio vestiário da Inglaterra tem problema, você enxerga problemas também. Então é tudo por conta do treinador, eu vejo assim também, cara. Eu só tô lembrando do Schmeichel dando aquele come no cara na entrevista agora. Tá vindo pra casa? Vocês já ganharam aí? Cara, futebol, como diria o Muricy Ramalho, bola pune, cara. É isso aí. Entrando mais uma pergunta aqui sobre esse título aí da Itália, abordando da Itália, depois a gente fala um pouco mais da Inglaterra. Quais seriam os grandes nomes dessa conquista da Itália? Porque a gente sabe muito bem que a Itália, assim, não tem nenhum craque.
A Itália já teve craques no passado, Roberto Baggio lá em 94, foram seleções que se caracterizavam, seleções da Itália lá no passado, que tinha um grande craque, além de um time bom por trás. Só que essa seleção da Itália não tem assim, nenhum grande craque, tem bons jogadores. Agora, craque, assim, não tem. Essa seleção se caracterizou por conta do coletivo, forte coletivo da Itália, que até foge um pouco daquelas seleções da Itália do passado, que só jogava pelo contra-ataque, toda fechada, o famoso catenaccio, que é o cadeado italiano, em que a seleção se prostava toda atrás, futebol reativo e tal. E é uma seleção da Itália que se demonstrou um futebol para frente, um time que sabia jogar com a bola. Para mim, eu acredito que os grandes nomes foram principalmente o Jorginho, que foi o principal nome para mim da Itália nessa Euro, mas também assim, um Donnarumma, um Insigne. Eu ia falar esses dois mesmo. Jorginho. Eu ia falar o Jorginho e o Donnarumma, tá ligado? E depois, vindo por fora ali o Insigne. E também teve o Locatelli, né? Mas o Locatelli, ele teve umas partidas boas, depois foi pro banco, se eu não me engano, né? Locatelli também, o Spinazzola, verdade seja feita, o Spinazzola jogou muita bola e também na lateral esquerda. Também jogou bem. Chiesa, da Fiorentina, jogou muito também. Então você vê, foram vários nomes assim e que caracterizam o conjunto da Itália. Então foi um time muito forte por conta disso. Eu acho que foram os principais responsáveis, principalmente Jorginho e Donnarumma, mas um time por completo, e principalmente Mantini, conseguir armar esse coletivo da Itália, padronizar esse time que passou por um processo de reformulação após de não ter conseguido a classificação para a Copa de 2018, que foi um vexame. A Itália é tetracampeã mundial, não ir para uma Copa. Então foi um trabalho bem feito, que foi lá atrás, foi um processo de reformulação que culminou nesse título da Eurocopa. Com certeza, concordo. Eu acho que passa muito por esses nomes, cara. Eu acho que no geral, a Itália teve um coletivo muito forte. E se a gente for ver assim, do individual, foi mais em jogadas de gol mesmo, porque o coletivo foi muito forte. O individual, sei lá, a gente poderia destacar aquele golaço do Insigne, aqueles 2 gols do Locatelli. O próprio Chiesa também, cara. O Chiesa jogou bem. O Chiesa se dando muito pro time, apesar de, eu acho que ele não fez nenhum gol, mas ele correu bastante ali pelas pontas, marcou pra caramba, participou. Não, o Chiesa fez gol, sim. Então, teve uma participação grande, assim, ofensiva da Itália. Não foi a chave do ataque, obviamente, mas é o cara que se deu muito, né? Qual é a palavra? Ele se doou o máximo. Se doou, se sacrificou muito ali pela seleção e deu certo, cara. Eu acho que é um cara ali que mereceu mesmo esse título, porque eu acho que em questão de raça, acho que ele foi o mais raçudo ali da seleção da Itália. E o Jorginho, cara, é o equivalente ao Pogba da França, tá ligado? Dadas devidas proporções, Jorginho jogou muito, é um cara vencedor aí, já veio de uma Liga dos Campeões e agora foi para uma Eurocopa, um cara bastante vencedor. E se o Lampard tinha alguma dúvida aí de que o Jorginho tinha que ser titular junto com o Kanté, acho que... Aí a gente vê mais uma vez que o Lampard deve ser da escola do Solskjaer, de treinadores, né, do Southgate, porque realmente não dá para entender. Exatamente. Porque às vezes parece que esses caras não se atêm, não gostam de fazer o óbvio, que tornaria o trabalho deles muito mais fácil. Enfim, isso aí a gente vai discutir e não vai chegar a uma conclusão do que esses caras pensam de futebol, que com certeza futebol ofensivo não é. Que eles não sabem utilizar os jogadores que eles têm, enfim. E a pergunta que eu vou fazer agora, eu já até falei dos jogadores importantes, que a Itália principalmente é um conjunto. A pergunta aqui que eu vou botar para a gente debater, para depois a gente entrar no assunto da Inglaterra, que é o outro lado aí dessa final, que a Itália, essa pergunta uma está atrelada à outra. A Itália voltou muito forte com essa conquista da Euro para o cenário mundial, assim, das grandes seleções mundiais, para uma disputa da Copa do Mundo. Como será que a Itália chega numa Copa do Mundo? Só relembrando que eu falei anteriormente que leva ainda ter eliminatórias, a gente sabe que as seleções que estão mal agora, como uma França e tal, podem chegar na Copa do Mundo bem, uma Itália que foi campeã pode chegar mal, vai muito do momento e tal, mas como será que chega essa Itália após ter sido eliminada lá de 2018, não ter
para a Suécia, não tendo conseguido a classificação. Será que após esse título da UEFA Euro, a Itália aí vai voltou de fato, finalmente, a grande Itália e tetracampeã mundial, para começar a ter medo da Itália na Copa do Mundo agora, porque vai vir com força total? Cara, eu não diria medo, porque a Itália não tem a melhor seleção no sentido de jogadores. Sim. Mas como venceu a Euro agora, vai vir com a mesma responsabilidade que Portugal foi na última Copa do Mundo. Venceu a Euro, a gente quer ver o que vocês são capazes de fazer agora na Copa do Mundo. Então, assim, aquela pressão que eles não tiveram na Euro, eu acho que vai vir um pouco agora na Copa do Mundo, né? Porque, tipo, você venceu a Euro, a gente viu o futebol que vocês conseguiram demonstrar, agora a gente quer ver isso na Copa do Mundo. E vai ser isso. Então, é basicamente isso. A partir do momento que você vence, você é cobrado como campeão. Exatamente. Essa pressão vai aumentar bastante por conta da Itália ter sido a campeã. Com certeza vai aumentar em seus principais jogadores, como Donnarumma, Jorginho. Então, eu acredito que a Itália chega bem na Copa do Mundo, mas também vai chegar com pressão? Vai chegar com pressão por conta da conquista da Euro, mas também no mesmo nível de pressão como iniciou a Eurocopa, porque seleções como França, que é atual campeão do mundo, eu acho que a Alemanha também chega assim, com um pouco de pressão, mas essas seleções sempre estão tidas como favoritas. Brasil, Argentina, são seleções tidas como favoritas, e a Itália também tetracampeão mundial, tá nessa galeria aí, e eu acredito sim que volta a brigar com as grandes seleções mundiais por conta do que a Itália representa para o futebol mundial. Bom, Pablo, agora então é esperar o que essa Itália vai aprontar na Copa do Mundo, mas uma coisa é certa, a Itália vai vir muito forte para a disputa do Mundial e com um time assim bem pesado, digamos assim, um time que liderou a Europa e fez bons jogos nessa Eurocopa, e como principal responsável seu treinador Roberto Mantini, que foi muito bem armando esse time, jogando futebol para frente, futebol assim ofensivo, a Itália sabendo o que fazer com a bola. Bom, Pablo, agora falando um pouco da Inglaterra, para a gente encerrar o assunto aqui da UEFA Euro, dessa final em que a Itália se sagrou campeão, para falar do Renato Gaúcho no Flamengo. O maior problema da Inglaterra, a gente já falou, que é o Southgate, senão a gente vai se tornar repetitivo. Mas a Inglaterra, será que também não foi longe demais? Será que a Inglaterra não deu o passo maior que a perna? Porque a gente viu que, principalmente na final, a Inglaterra deixou a desejar por conta do treinador, mas será que os jogadores também não estão acostumados com esse tipo de competição, assim, chegar numa final, disputar competição assim, de alto nível? Beleza, jogam a Premier League e tal, mas a Inglaterra não está acostumada a chegar em grandes finais, assim, até mesmo por conta, o último título da Inglaterra, mundial, foi em 1966 e não ganhou mais nada. Tanto que na final da Euro, no final de semana, a Inglaterra chegou pela primeira vez a uma final de Eurocopa. Então, assim, é uma coisa absurda você pensar isso, principalmente pelos jogadores que a Inglaterra tem. Será que a Inglaterra não foi longe demais nessa competição da Euro, cara? Eu não sei se dá pra ver por esse prisma se ela foi longe demais. A questão é que ela não ganhou a Euro porque ela foi covarde. Essa que é a grande questão. Eu acho que, assim, foi longe demais? Eu acho que não. Acho que ela foi onde ela deveria ter ido porque ela venceu os jogos que venceu. Até porque ganhou de uma Alemanha, né? Já demonstrou força. Exatamente. Tipo, porque ela teve um grupo fácil, ela não escolhe o grupo, foi sorteio. Então, tipo assim, paciência, passou do grupo, pegou a Alemanha, que foi o adversário mais forte dela, e passou da Alemanha, que foi o adversário mais forte. Tudo bem? Mas a Alemanha tá vivendo um momento ruim, dane-se, é a Alemanha, tá ligado? Não deixa de ser a Alemanha. Então passou do adversário forte que é a Alemanha. Depois pegou a Dinamarca, muitos vão dizer ali que foi ajudado. A minha Dinamarca foi garfada. Muitos vão dizer isso, com razão até, porque aquilo ali não foi nada. Porém, a Inglaterra não tem nada com isso. Passou também da Dinamarca e foi covarde na final. Então, assim, nada mais justo do que ter podido ter tido a oportunidade de perder, porque foi covarde.
Porque saiu com 1-0, a Itália teria que ir pra cima pra fazer o resultado, pra pelo menos empatar e levar pra prorrogação, que foi o que a Itália fez. Não, e a Inglaterra tinha time pra ser campeã. Exatamente, e eles foram covardes ao ponto de dar a bola pra Inglaterra e se defender. Então, tipo assim, Pra fora... Inglaterra não, pra Itália. Né? Pra Itália e se defender. Fora que os bons jogadores estavam no banco. Grealish, Rashford, e o Sancho, mano. Então, assim, e o Sterling, pra mim ele é um bom jogador, só que ele é burro. Essa que é a questão. Ele é burro. Já deu. Acho que Sterling titular da seleção ali só porque ele é rápido. Mano, pelo amor de Deus. Ele é um bom jogador ali no esquema do Guardiola. Mas, pô, camisa 10 da seleção inglesa ali, sem sacanagem. Meu Deus do céu, mano. Põe o Michael ali que faria a mesma coisa. Tá ligado? Verdade, não discordo não. Assim, eu sei que ele é um bom jogador, um cara importante, teve temporadas aí de artilheiro. Mas, meu irmão, depender do Sterling pra construir alguma coisa ali, pra fazer, assim, digamos, aquela função que o Neymar faz, ser o cara de desequilíbrio, meu Deus do céu, tá de sacanagem, né, cara? Põe o Rashford e o Sancho pra jogar, irmão. Pelo amor de Deus, exatamente, cara. Foi desde o início. Tem que se ferrar mesmo e se ferrou, bem feito. A gente fala do treinador justamente por conta disso, dessas decisões aí, principalmente na escalação do time. Aí você vê, desde o início, quando ele começou a primeira partida da Inglaterra, que eu comecei a ver a Eurocopa, queria ver a partida da Inglaterra. Aí ele vai e me coloca o Walker e Trippier. Aí eu vejo... Aí o Luke Shaw também, o Luke Shaw foi pro meio se eu não me engano, foi pro meio já da Eurocopa pro final que o Luke Shaw ganhou a vaga titular, mas teve uma partida que ele colocou o Walker. E detalhe, o Luke Shaw, o único lateral esquerdo que eles pegaram. A não ser se você quisesse, sei lá, botar o Saka ali na lateral esquerda improvisado, porque ele já jogou de lateral esquerdo. Mas é muito ridículo, tá ligado? A ideia dele de jogo, meu Deus do céu. Não, ideia de jogo, assim, completamente absurda, tentando improvisar jogadores, sendo que ele podia convocar qualquer jogador que ele quisesse. Pô, o Chilwell no banco, Ben Chilwell, ex-Leicester, que atualmente tá no Chelsea, eu até acho ele melhor que o Acho que nem foi convocado, cara. Não, foi convocado, ele tava no banco. Foi convocado. Aí o Chilwell foi convocado, eu até acho ele melhor que o Luke Shaw, mas o Luke Shaw jogou bem. Isso aí eu não sou de discordar, o Luke Shaw tá numa fase muito boa, a gente não tem nem o que falar. Exatamente. Mas o que a gente tá... É o melhor lateral esquerdo da Inglaterra e é isso, tá ligado? Sim, exatamente. Deram até o apelido dele de Chalberto Carlos. Aí já é um pouquinho demais, enfim. Então, beleza, não dá nem pra discordar que o Luke Shaw tá num bom momento. Isso aí, beleza, o melhor lateral esquerdo da Inglaterra no momento aí, mas são essas decisões, por exemplo, dele começar uma Eurocopa com o Walker na lateral esquerda, Trippier, sendo que ele levou lateral esquerdo, não levou lateral direito, podia ter convocado o Bissaka, não convocou o Bissaka, então, cara, são decisões assim desse treinador e a gente vai ser repetitivo, mas passa principalmente pelas mãos do treinador. Se a Inglaterra quiser ganhar alguma coisa urgente, principalmente com essa geração, que a gente sabe que essa geração é capaz de ganhar um título, tem que trocar de treinador urgente, mas parece, e pelas últimas notícias que eu vi nos bastidores, isso não vai acontecer. Ele vai continuar até a Copa do Mundo. Eu acho que ele vai continuar porque ele chegou na final, perdeu, beleza, igual o Tite também, tá? Eu trocaria, porque, mano, depois são mais 4 anos. São 4 anos aí que talvez o Neymar não tenha. Vai que ele tá machucado aí pra próxima Copa, pra Copa de 2026, tá ligado, Neymar? Então, pô, tu vai deixar o Tite lá e é um título aí que a gente pode perder porque eles resolveram deixar o Tite. Eu tiraria a mesma coisa com o Southgate, mano. Eu tiraria o Southgate porque é uma geração muito boa da Inglaterra pra você perder. A geração da Inglaterra ainda é mais nova que a geração do Brasil. Sim. E tem certos riscos aí de ser uma geração fadada ao fracasso, porque o técnico é um bosta, tá ligado? Exatamente, pode ser uma geração fadada ao fracasso, sendo que é uma geração que tinha tudo aí, ou até tem tudo, para ganhar grandes títulos. E quem sabe, agora ganhar a Copa do Mundo, mas eu não vejo essa perspectiva. A gente viu na Euro aí que é um técnico covarde, foi uma Inglaterra covarde, com futebol reativo.
deixando a Itália jogar principalmente no segundo tempo. Começou muito bem a partida, mas foi uma Inglaterra covarde, jogando por uma bola, fez o gol e se acovardou. E fica na conta do treinador essa derrota, sem sombra de dúvida, mas também pode dividir ali com os jogadores que na hora da decisão dos pênaltis não quiseram se arriscar ali batendo um pênalti decisivo, deixaram para os garotos. Enfim, nós terminamos aqui o assunto da Euro, dessa final, digamos assim, bem competitivo, com jogos excelentes. Para mim, foi uma das melhores Euros que eu vi. Uma Euro também que ficou marcada pelas prorrogações e pela disputa de pênaltis, mas principalmente pelas prorrogações. Pelos gols contra também. Pelos gols contra, exatamente. Pelas simulações, né, Immobile e Stanley, né, diga-se de passagem. Então é uma Euro, assim, bastante equilibrada e ela ficou marcada... E a simulação do Jorginho também na final, né? Ele quebrou o Grealish lá, deu maior pisadão na perna do Grealish, depois caiu do chão falando que tava sentindo calcanhar. Então, já dá pra dar o Oscar pra esses jogadores aí, eles já entram na categoria como favoritos ao prêmio. Então foi uma Eurocopa boa, excelente, futebol assim de altíssimo nível, parece que é outro futebol do que o que foi praticado aqui na Copa América, que é sem comentários, principalmente após a vitória da Argentina no Brasil, que já era esperado, mas isso é assunto para outro vídeo ou episódio do podcast. Então é uma Eurocopa excelente que, por conta da qualidade dos times, das seleções, que agora não tem mais bobo no futebol, foram jogos assim disputados, que muitos desses jogos foram levados para a prorrogação e para os pênaltis por conta do altíssimo nível entre as seleções. A Suíça está aí, que foi uma das principais surpresas, a República Tcheca, eliminando a Holanda, a Suíça eliminou a França. Então o futebol é assim, de alto nível, altamente competitivo essa Eurocopa, que foi muito legal de se acompanhar. E parabéns aí para a Itália, bicampeã da Europa. Agora, Pablo, para a gente encerrar aqui esse podcast, vamos falar aqui, analisar essa chegada do Renato Gaúcho ao Flamengo. Era realmente o melhor nome, Pablo, o Flamengo ter contratado o Renato Gaúcho aí? Eu acho que todo mundo já sabia que o Renato Gaúcho viria, até mesmo ele sabia que viria quando ele deixou o Grêmio lá atrás, após a sua passagem de mais de 5 anos, porque assim que o Renato Gaúcho saiu, o Rogério já sofreu pressão no Flamengo. A torcida nunca foi com a cara dele. Quando o Renato saiu do Grêmio, pronto. Aí o Rogério estava com uma sombra enorme nas costas dele. Ele foi o melhor nome, de fato, para assumir o Flamengo? Cara, primeiramente dizer aqui que é ridícula essa contratação do Renato Gaúcho e a demissão do Rogério Ceni. Porque, primeiro, quando o Rogério Ceni foi contratado, o Renato Gaúcho estava trabalhando no Grêmio ainda. Então, tipo assim, não tinha como contratar o Renato Gaúcho. Então, quando o Rogério Ceni foi contratado, a questão era: será que o Rogério Ceni vai conseguir sair da sombra do Jesus, não sei o quê, blá, blá, blá? Mano, que eu acho já ridículo já, porque já tinha passado pelo Dome e tal. Aí o cara foi campeão carioca e campeão da Supercopa do Brasil. Beleza. Foi campeão brasileiro também. Então, foi campeão brasileiro, isso que eu quis dizer. Aí, beleza. Aí, o cara tava numa fase ruim, com um jogador e com um time todo picotado, porque os jogadores estavam nas seleções, alguns jogadores já voltando e tal. Tem um problema crônico de defesa, beleza, mas isso daí já vinha desde o Dome, não é só com ele. Fora também que o Flamengo só teve um reforço essa temporada, que foi o Bruno Viana, que é um reforço horroroso, diga-se de passagem. E não foi o Rogério Ceni que pediu ele, aliás. Então, assim, tinha muita pressão da imprensa em cima do Rogério Ceni, que era transmitido para a torcida, e a gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida barulhenta pra caraca, porque são 42 milhões de torcedores, então a gente já sabe que 10% disso é um saco. E foi essa pressão que fez o Rogério Ceni cair, cara. Na minha opinião, não era para ele ter caído. O Flamengo pegou o Renato Gaúcho agora na mesma situação que o Rogério Ceni foi contratado no ano passado, e pode ser eliminado pelo mesmo cara, né, que é o BKSS. Então, tipo assim, pra mim é um absurdo, porque o Rogério Ceni foi campeão de 3 campeonatos com o Flamengo, e eu não vou dizer que ele é o cara mais fácil do mundo de se trabalhar, até porque ele pode ter perdido o elenco e tal, mas ele tinha que ter tido o respaldo da diretoria. Quanto à vinda do Renato, é absurdo, porque assim, a gente viu que nos últimos... Não vou dizer absurdo, né? Pode ser que ele faça um bom trabalho, mas eu não vejo com bons olhos assim o futebol que o Renato tentava implementar no Grêmio ali nos últimos anos dele. E se ele tentar isso no Flamengo,
Mano, assim, pode ser que o Flamengo vença alguns jogos aqui e ali, mas... sei lá, não é um futebol assim que a gente espera do Flamengo com o time que o Flamengo tem, né? Então, fora também que o Renato Gaúcho, para pedir reforços, é uma coisa que, meu Deus do céu, tem uns jogadores duvidosos que ele pede, que Jesus, tá ligado? Ele gosta de reciclar jogador, né? Fora também os jogadores muito subaproveitados, tipo o Marinho, destruindo no Santos. Ele era jogador do Grêmio, foi muito subaproveitado no Grêmio, cara. Marinho, tá ligado? Marinho. Tá jogando pra caraca. Tu imagina aí um Grêmio com Marinho e Everton Cebolinha na época, um de cada lado. Mano, tipo, absurdo. Então, é um técnico que fala a língua dos jogadores, beleza, provavelmente vai conseguir apaziguar ali o grupo, vai ser um cara que pode ser que tenha o grupo na mão, mas em termos de ideias, assim, de jogo e taticamente falando, eu acho que não é o melhor técnico do Brasil. Então, o que vai depender dele aí para ele ter uma boa continuidade de trabalho vai ser os jogadores, lógico, algumas contratações aí, caso a diretoria consiga fazer algumas contratações boas nessa janela de meio de ano, e que o grupo ali consiga ficar fechado, porque se isso acontecer, aí eu acho que tem tudo para dar certo, não pelo Renato, né? Lógico que ele vai ter um dedo ali, mas mais pelo time, enfim, igual a gente viu acontecer com o Rogério Ceni. Porém, a proposta de jogo do Rogério Ceni era uma proposta muito mais ofensiva, era uma proposta de jogo que prezava muito mais o ataque, então tinha muito mais chances de vencer o jogo. Já o Renato já deu algumas entrevistas falando que vai mesclar elenco com os jovens, que eu acho bom, mas já vai dar mais rodagem. Não sei aí se ele já quis dizer que vai botar time reserva para jogar, que vai dar prioridade a algumas outras competições. Enfim, cara, a gente tem que ver aí um desenrolar dessa carruagem, mas pra mim não era o melhor sem nome. contar também que na entrevista coletiva que ele deu na apresentação, ele já começou a desconversar, que os jornalistas fizeram pergunta para ele, naquela época do Jorge Jesus, que um elenco de 200 milhões é fácil ganhar título. Ele já começou na entrevista coletiva... claro, né? Ele vai fazer o meia-culpa ali, vai fazer egípcio ali, vai fazer como quem não quer nada, né? Acho que não vai fazer. Aí já começou, não, veja bem, aquela época eu nunca tive atrito com o Flamengo, não era muito bem assim, Isso daí é coisa de futebol, né? Aquilo lá... A gente conhece o Renato, cara. Ele falou aquilo lá pra chamar a responsabilidade pra ele. Sim. E o jogador... Ele veste a camisa, né? Ele veste. Exatamente. É tipo o Diego Souza, tá ligado? Falando que 87 era do Sport, sendo que o maluco tinha jogado no Flamengo e jogou bem no Flamengo. Não, uma coisa de futebol. Não, assim, eu acho que o Renato até podia ser o melhor nome, mas eu acredito que o Rogério Ceni foi, assim, sacaneado por conta da diretoria, principalmente por conta desse áudio aí que foi vazado do analista de desempenho lá, que não tinha necessidade desse áudio ter sido vazado. Faltou respaldo. Não, cara, o jeito que esse áudio foi vazado é uma coisa ridícula, tá ligado? O cara mandou um áudio pro ex-cunhado. Cara, assim, é uma coisa absurda como essas coisas se desenrolaram para a tratativa da demissão do Rogério Ceni. O cara foi demitido 2h45 da manhã, que o Flamengo anunciou que o Rogério Ceni tinha sido demitido. Assim, foi tudo nebuloso, essa demissão do Rogério Ceni. Parece que o cara deixou o Flamengo pela porta dos fundos. Um cara que ganhou 3 títulos no Flamengo, sendo que deu um título brasileiro. A gente sabe que teve dificuldade até lá o último minuto, na última partida, o Flamengo ganhando por 1 ponto, mas foi campeão brasileiro, não interessa, ele ganhou 3 títulos, ganhou a Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca. É um treinador que tinha a ideia de propor um futebol ofensivo com as peças que tinha. É verdade, o Rogério Ceni, como o Pablo definiu bem, não era a pessoa mais fácil de se lidar do mundo. A gente viu lá pelo áudio vazado também. Eu também não concordo, também nem discordo, porque eu não sei, não conheço o Rogério Ceni para falar. Mas, assim, pode não ser a pessoa mais fácil do mundo de se lidar. Tinha decisões duvidosas, principalmente a minha crítica que eu deixo ao Rogério. Apesar de elogiar ele, por conta do futebol ofensivo que ele propunha no Flamengo, ficou caracterizado por ele do Fortaleza e tal, a ideia de jogo que ele tem, a mentalidade. O Rogério Ceni tinha como principal defeito não saber mexer no time e muitas das vezes desorganizar o Flamengo por completo. E essa é uma das principais características que minaram o trabalho dele no Flamengo. Ele não saber mexer no time e insistir com os jogadores
assim, que não estavam definitivamente prontos ou não tinham que jogar as partidas. Por exemplo, na última partida ele insistiu com o João Gomes, sendo que o Thiago Maia estava no banco e o Thiago Maia entrou e fez o gol. Então foram assim, decisões. Beleza, ele gosta assim, de inserir jogadores jovens, principalmente aos poucos, tendo cuidado com esses jogadores. É uma característica importante que ele deu para cima do Flamengo, tentando resolver o sistema defensivo, foi recuar o Arão para a defesa e botar o Diego ali jogando como volante. Foi uma boa ideia que ele teve, elogiável, uma solução que ele encontrou. Mas ali. já deu, ainda bem. Uma coisa positiva da vinda do Renato é que essa ideia aí do Arão na zaga vai morrer, tá ligado? Vai morrer, exatamente. E uma dos principais problemas que o Renato tem é tentar solucionar essa defesa, né? Cara, eu acho que a defesa não é nem... Eu acho que a defesa não é nem não é nem difícil. Não, além disso, porque a questão da é tentar recuperar o Everton Ribeiro, né, cara? Ele já jogou bem. Mas mesmo assim. Mas a questão da defesa ali, eu acho que era mais pelo estilo de jogo do Rogério, uma coisa que ele queria incrementar ali, que a defesa não conseguia suprir. E agora com o Renato, com certeza a defesa ali vai ser um pouco mais, como é que pode dizer, um pouco mais segurança, digamos. Resta saber também se o Renato vai pedir alguma contratação, que eu tenho certeza que ele vai pedir. Só resta saber quais jogadores serão. Vai pedir o André Balada. Vai pedir o André Balada, Diego Souza, Jael, Cruel. Resta essa galera aí. Cortez na lateral esquerda. Vai deixar o Felipe Luiz no banco. Enfim, a gente tá brincando aqui, mas se for aquele Renato, tem que saber qual Renato tá vindo pro Flamengo. Se for aquele Renato de 2016... que começou ganhando tudo com o Grêmio, que em 2017 ganhou a Libertadores, praticando o melhor futebol do Brasil, aí pronto. O Flamengo pode até tentar igualar os recordes do Jorge Jesus. O Flamengo com certeza vai ganhar tudo. Agora, se for aquele Renato, que desde a partir de 2018, da final lá da Libertadores, 2017, o Grêmio fez assim, ó, caiu completamente o futebol que vinha jogando. Se for esse Renato, provavelmente a passagem dele vai ser curta na Gávea. Pablo, para a gente poder encerrar aqui o assunto do Renato Gaúcho, que é um fato assim, bastante importante, que não pegou muitos de surpresa, porque a galera já sabia, principalmente eu e você, sabíamos que poderia ser o Renato Gaúcho, como o nome é para substituir o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, cara, ele não é tido agora, principalmente, como um cara que não sabe gerenciar grupo. Foi assim no Cruzeiro, foi agora no Flamengo. No Fortaleza ele conseguiu ter sucesso porque ele era maior que o clube, ele era um cara que tinha tudo à disposição, então ele não vai ser conhecido agora como um cara que não sabe gerenciar grupo. Foi assim também no São Paulo. Será que o Rogério Ceni não tem que parar um tempo, ou pegar um time pequeno, ou então buscar novos desafios em outros lugares, outro futebol, outra liga, digamos assim? Será que o Rogério Ceni não tem que buscar novos ares assim, cara? Cara, eu acho que esse problema aí de convivência parte mais dele mesmo, cara. Porque, dele mesmo, né? Verdade. A gente viu aí você já falou aí, no São Paulo também, no Cruzeiro. No São Paulo, onde ele era ídolo, diga-se de passagem. Exatamente, né? Onde ele era ídolo. No Cruzeiro ali, que não deu certo e tal, o Cruzeiro ali prestes a cair e tal. Ele tem ideias fortes, ele não abre mão das ideias dele, mas futebol você tá tratando com pessoas, ainda mais jogadores ali que você tem que tirar o máximo de cada jogador que você tem em mãos. Então, tipo, você não pode ser um cara irredutível, tá ligado? Você tem que ser um cara que consiga ali lidar com o elenco. E, assim, ele me lembra muito o Leão em alguns aspectos no sentido de relacionamento. Ele parece ser um cara bem estourado, assim, em questão de relacionamento com os jogadores e tal, parece ser meio irredutível, um cara que não abre mão, não arreda o pé das coisas que ele quer, um cara que não consegue administrar o elenco. A gente sabe como é que é o elenco do Flamengo, ainda mais no Rio de Janeiro, tá ligado? A gente sabe como é que é. E tem que ser um cara mais vibe Jorge Jesus, Renato Gaúcho, assim, né? Digamos, um cara mais de boa, pra poder lidar com esse elenco, cara. Tem que ser um cara que realmente fala a língua dos jogadores. E o Rogério Ceni é aquele cara que é certo, tá ligado? É aquilo,
Você tem que fazer isso, isso e isso. Ele não gosta muito de ser contrariado, é irredutível, né, cara? Exatamente. Tipo, tem que ser isso que eu tô mandando. No Fortaleza é fácil ele fazer isso. Sim, exatamente. E, pô, no Fortaleza, ele fez o Fortaleza, né? Se o Fortaleza tá hoje brigando pelo título brasileiro, é porque tem alicerce ali do Rogério Ceni ali, tá ligado? É o maior técnico que o Fortaleza já teve. Então, tipo, ele tinha que... Não vou dizer baixar um pouco a bola, né? Porque ele é o treinador, tinha que ter respeito. Mas em questão ali de lidar com o elenco, ele tinha que ser um pouquinho mais maleável. Ele tem que ser, na real, porque se ele levar isso aí pra carreira dele desse jeito aí, ele não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, mano. Exatamente. É uma característica, assim, um fato que fica bastante, assim, relevante. É um fato relevante na carreira dele até o momento, que é uma carreira, digamos assim... até pouco tempo nova, assim, é um treinador jovem que tem pouco tempo de carreira e começou lá no São Paulo lá atrás, mas teve um bom trabalho lá no Fortaleza, no qual o time ele foi campeão de quase tudo, Copa do Nordeste principalmente ficou 4 anos, mas é uma característica que ele leva depois dos times que ele passou. Não Fortaleza não, porque como eu falei, era praticamente o dono do time, o melhor treinador que o Fortaleza já teve, mas Cruzeiro, Flamengo agora nesse último trabalho, que é o qual a gente está falando, é um treinador que tem problema em gerenciamento de equipe, de gerenciamento de elenco. Ele, por conta das ideias, não se sabe, temperamento difícil, é um treinador difícil de lidar, uma pessoa difícil de lidar, não se sabe, mas o fato que fica evidenciado é que ele tem problema de gerenciamento de elenco. Todos os clubes por qual ele passou, principalmente esse aí, tirando Fortaleza, como Flamengo e Cruzeiro, ele teve problemas de relacionamento com os jogadores. Então é bastante complicada a situação do Rogério Ceni. Ele tem que pensar muito na carreira dele, porque é um treinador muito promissor, é um treinador que já mostrou que conhece de futebol, um treinador inteligente que contribui muito como jogador e pode contribuir muito como treinador para o futebol brasileiro. E tomara que ele assuma um outro time aí, que ele possa desenvolver o seu futebol, o futebol que ele tem na cabeça, o futebol ofensivo que ele gosta de propor, que com certeza ele vai ajudar muito o futebol brasileiro. Eu particularmente gosto muito do Rogério Ceni, apesar de o Rogério Ceni, como diria o outro, ser chato pra caralho, mas... Milton Leite, muito bom. Muito bom, mas eu gosto muito do Rogério Ceni, principalmente... Eu já canto a pedra aqui, meu parceiro. O Crespo vai ser eliminado pelo Vasco e o Rogério Ceni vai assumir o São Paulo. Pode ser. Só o futuro nos dirá. Mas futebol a gente sabe como é que funciona. Crespo lá que ganhou o Campeonato Paulista, enfim. Então agora esperar o próximo trabalho do Rogério Ceni. Eu torço para que o Rogério Ceni faça um bom trabalho no próximo clube que ele for, porque é um cara que pensa futebol para frente, é um cara que eu gosto do estilo de jogo, estilo de futebol que ele pratica. Bom, Pablo, encerramos esse episódio. Um parabéns especial para a Itália, campeã da UEFA Euro de 2020. Merecidíssimo, o melhor time da competição. Falamos bastante dessa final aí que envolveu 2 gigantes assim, do futebol mundial, 2 campeões mundiais, como a Itália e a Inglaterra, nessa final da UEFA Euro, que foi adiada, era para ter acontecido no ano passado e foi adiada por conta da pandemia do Covid, e a gente que acompanhou todos os jogos, não perdemos absolutamente jogo nenhum, e quem perdeu muito, porque foram jogos excelentes, uma das UEFA Euros mais competitivas e melhores que eu já vi. Então, assim, uma grande competição que concretizou a Itália como bicampeão da Europa. E falamos também dessa chegada do Renato Gaúcho. Resta saber que Renato Gaúcho está chegando, como nós falamos. Se o Renato Gaúcho lá campeão da Libertadores, que ganhou tudo com o Grêmio, ou se o Renato Gaúcho mais recente aí, mais boleiro do que treinador. Enfim, galera, agora eu deixo esse espaço aqui, não menos importante. Lembrar vocês, como sempre aqui no final de cada episódio, que as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio, como sempre, e também de vocês acessarem o nosso canal lá no YouTube, de mesmo nome aqui do podcast, 433 Futecast, sempre com vídeos semanais, vídeos de curiosidade, mercado Futecast, entre outras coisas. Não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Pablo, por favor, faça as honras e divulgue as suas redes sociais para os nossos ouvintes. @Pablo Faria com 2 Is em tudo, é isso aí. É isso aí, galera. As minhas redes sociais, você pode me achar lá no Instagram, @PeDuarte92, e lá no Facebook também é só procurar Pedro Duarte. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!